mesmo tempo que Gola Mental tá no top 10 dos filmes mais assistidos na Netflix essa semana, ele também tá sendo massacrado pela crítica. O que tá acontecendo? Bom, eu assisti, tô pronto pra dar minha opinião sobre esse filme agora pra vocês. Será que vale a pena se dedicar teu tempo aí? Bora que é hora de largar o sincerão, vamos lá! Inês Trunks, Peter aqui! Você viu o título Gola Mental na Netflix? Apareceu pra você lá, Gaiola Mental? Se não viu, vai ao resumo do resumo agora. Resumão pra você, ok? Bom, o filme vai lá, ele acompanha uma dupla de detetives que precisam desvendar assassinatos misteriosos. Top, né? Aquele tema que a gente curte. Então, assim, é basicamente um filme de investigação policial com toque de sobrenatural. Essa mistura é maneira pra vocês? O que vocês acham? E além do mais, tem no elenco John Malkovich e o Martin Lawrence, né? No elenco principal. Já bateu o medinho aí do Martin Lawrence fazer gracinha no meio do filme? Ou dele não dar conta de um papel sério? O filme é bom? Então por que ele foi detonado por aí? O que tá acontecendo? Vamos saber disso tudo agora. Você gosta desses reviews aqui? Pô, tô assistindo um filme pra você. Que difícil, né? Mas já dá um like aí que vai ajudar pra caramba, galera. E se você quer saber sobre cinema, séries, animes, quadrinhos, super-heróis, né, que é o forte da casa, se inscreve no canal. Fazer isso aqui com você desse lado, porra, é bom demais, galera. Você não tem noção. Se inscreve nesse canal. Vamos completar 10 anos em breve. 3 vídeos por dia, sempre. Bom pra caramba, né? Mas vamos lá, verdade seja dita. Filme de investigação policial não é difícil de agradar. Pô, concorda? É fácil agradar. Todo mundo curte uma história cheia de suspense, pô. Todo mundo gosta de ficar lá caçando pista dentro do filme, de desconfiar de vários personagens, até de desvendar o crime. Isso é uma coisa bacana pra caramba. Quem é que não assiste aqueles programas da Discovery policial, né? Bom pra caramba, não é nem filme, mas a gente gosta pra caramba. Então assim, pra isso funcionar, é só conduzir bem a história. Tá lá, papum, vai funcionar. Não precisa de CGI, não precisa de nada mirabolante. Tipo, é um filme teoricamente barato de ser feito, né? Você precisa de uma produção, mega produção. Você precisa de história, você precisa segurar a galera numa, sabe, num acervo de mistério gigante que você tem que descobrir, puxar os suspeitos e ali de repente você descobrir quem que é o culpado. E a premissa do Gaiola Mental é tipo bem interessante. Nesse filme, uma dupla de detetives vai atrás de descobrir quem é o serial killer que tá assombrando a cidade. Pra ficar ainda mais complicado, esse serial killer tá imitando a forma de matar de um outro assassino chamado O Artista. O artista tá preso e tá prestes a ser executado em poucos dias. Daí, os detetives, eles precisam ganhar a confiança do artista e correr contra o tempo, porque, pô, cada dia uma nova vítima aparece pela cidade. Tem um maluco lá copiando o artista e, né, cara, os caras precisam saber o que tá acontecendo. Pô, fala sério, isso não parece maneiro pra caramba? E pra melhorar, o John Malkovich interpreta o serial killer que tá preso. As cenas dele são ótimas. Pô, o John Malkovich é top, né? O cara sabe fazer vilão misterioso, o cara sabe fazer vilão. John Malkovich sabe fazer qualquer tipo de personagem. E pra minha surpresa, o Martin Lawrence tem o papel de um detetive sério. Até mesmo posso dizer, bastante amargurado. E me convenceu. A história de Gaiola Mental se desenvolve de um jeito bacana, o filme prende, provoca a curiosidade da gente. Sabe aquele filme que de cara você já quer entender o que tá acontecendo, não desgruda? Entende? É esse tipo de filme. Então, pra mim, o argumento do filme funcionou, ok? Pelo menos pra mim, funcionou. É o tipo de filme que me prende do início ao fim. Mas tem um detalhe. Toda essa história não é só aquele tipo de investigação realista, sabe? Que tudo que acontece poderia muito bem acontecer no mundo real. Alguns detalhes na trama dão a entender que existe um poder paranormal ou até espiritual rondando esses crimes. Só que isso, se for bem feito, deixa a história ainda mais interessante, concorda? Uma parada bem feita, porra, você vai ficar, caraca, o que tá acontecendo? Agora faz uma pausa, na minha opinião, e olha o que o Mauro Borelli, né, que é o diretor e criador dessa história, olha o que ele disse sobre como que ele desenvolveu esse filme. Abre aspas. A história começou comigo tendo a ideia. Eu queria fazer uma história policial porque esse é um gênero bom, comercial e que tem um grande público. Sempre fui fascinado por filme noir e sou um grande fã de Seven e The Year of the Dragon. Ao mesmo tempo, queria fazer algo com a minha formação em artes plásticas e com a minha pintura, já que fui pintor quando estive na Itália, antes de vir para a América. Como pessoa visual, gostei dos elementos de fantasia. Tínhamos que colocar algo sobrenatural, então começamos com esses 3 elementos e me encontrei com o Reggie. Conversamos sobre fazer uma história policial. E fecha aspas. E assim, galera, preste atenção. Tudo que ele disse que eu falei pra vocês agora, tá na tela. Vocês vão ver isso, tudo. O filme tem muito apelo visual, né? Você vê que tem realmente uma preocupação estética gigante no filme. Tem mais impressionante, com efeitos visuais feitos na raça. Efeitos práticos mesmo, sabe? Ao mesmo tempo, o filme é totalmente mergulhado na investigação. E tem um pezinho no sobrenatural. Até aí, o filme tem tudo pra eu gostar. Mas por que será então que Gaiola Mental tá com as notas tão baixas nos termômetros? Eu acho que eu sei por quê. Por causa do final. Eu vou dizer por mim, ok? Pra mim não tem problema nenhum uma história policial ter um toque de fantasia. E o filme vai se desenrolando bem nisso. Mas lá no final, ok?
quando ele vai finalmente revelar tudo, explicar as coisas, aí o filme derrapou de vez, galera. É como se o filme sabotasse a si próprio. Tipo, rolou uma coisa ali que você falou, não é possível, cara. Porque até então tudo isso é amarrando de um jeito maneiro, de um jeito legal. Tava me segurando, falei pra você, me segura até o final. Mas na hora das revelações, do plot, daquele momento, é tudo jogado de qualquer jeito e a gente que aceite. Tá aí, é isso aí. Porque a explicação do filme não foi trabalhada direito no decorrer do filme, sabe? Quando você chega no final, não tem algo que embase o que você vê no final. Então parece que o filme segurou toda a lógica dos acontecimentos e deixou pro final. Mas ao invés de surpreender a gente, pô, simplesmente joga um argumento enfiado com ela abaixo. E a gente tem que aceitar. Consegue entender o que eu quero dizer? Que eu não quero dar spoiler, mas é isso. Bom, se bem que, pô, já dizer que o final é assim é bem que um spoiler, peço até desculpa. Mas é assim, um fenômeno fora do normal que só aparece no final, sem nenhuma relação com o resto todo do filme, pô, faz a gente se sentir frustrado, faz a gente se decepcionar, porque, pô, parece que a gente perdeu tempo ali pro resultado de uma coisa boba. Na minha opinião, esse final feito de qualquer jeito foi o que avacalhou toda a experiência do filme. Eu falo pra vocês, filme ruim com final bom é filme bom. Filme bom com final ruim é filme ruim. Tô errado? Pode ver que não, hein? Se as coisas que foram explicadas no final tivessem pelo menos, sabe, sido contextualizadas antes, com background antes, sabe, explicadas antes, aí sim, o filme tinha tudo pra sair bem melhor. Então, resumindo, Gaiola Mental tem uma proposta boa, um visual bacana, atores tops, né? Uma ideia maneira, mas colocou tudo a perder pelo roteiro mal estruturado. Por esse final aqui, pô, na boa. O que é uma pena, que era só pensar um pouquinho mais em como entregar esse final aí, cara, que tudo ia dar certo, mas não deu. Diz você já se deparou com um filme bom, com um final ruim? Tipo que nem esse aí. Alguma coisa boa com final ruim. Pô, você vai falar Game of Thrones, né? Mas filme, manda ver nos comentários. Você já assistiu esse filme? Gostou desse filme? Concordou com a minha opinião? Comenta aqui também nos comentários. Tô de olho, hein? Toca aqui, se inscreve no canal e me indica mais algum filme, né? Eu quero trazer pra vocês. Vocês não estão me indicando filme, pô! Só eu que tenho que gravar vídeo pra vocês, é sacastragem. Tamo junto, galera. Obrigado de coração por esse vídeo. Vocês são feras demais. Até a próxima. Fui!